Fala galera, beleza? Seguinte, desde o nascimento do UFC em 1993, o octógono já foi palco de batalhas épicas, mas existem lutadores que vão além da habilidade e da técnica. Eles não apenas vencem, eles intimidam, seja pelo olhar, seja pela presença ou pelo poder intimidador dos seus golpes. E esses lutadores que eu vou citar aqui não conquistaram apenas vitórias, eles conquistaram respeito e até mesmo o medo dos seus adversários. Então hoje nós vamos explorar os 10 lutadores mais intimidadores da história do UFC. E olha, prepare-se porque alguns desses lutadores fizeram seus adversários perderem antes mesmo da luta começar. E o número 1 dessa lista, você não vai acreditar quem é. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa contagem épica que vai te prender aqui até o final. Bora lá. Lutador número 10, Brock Lesnar. Imagina estar frente a frente com um monstro de quase 130 quilos, cheio de músculos e suco, que tem um histórico como campeão de wrestling e que em pouco tempo se tornou campeão peso pesado do UFC. Brock Lesnar intimidava não apenas pela sua força bruta, mas por um físico que até então era inigualável no UFC. E os oponentes sabiam que se você caísse por baixo daquele bicho e ele começasse um ground and pound, fatalmente acabaria tudo naquele momento. Fora as encaradas desse monstro que tornavam a pesagem um show à parte dentro do UFC. Número 9, Chuck Liddell. Conhecido como Homem de Gelo, Chuck Liddell não precisava falar muito. O seu olhar muitas vezes já fazia o trabalho. Nos tempos áureos, Liddell era um nocauteador nato. Suas mãos eram tão pesadas que pareciam marretas. No auge, eu me atrevo a dizer que era quase impossível entrar no octógono contra Chuck Liddell e de uma certa forma não se sentir ameaçado, porque se sabia que tomando aqueles socos era no mínimo um knockdown. Chuck Liddell não apenas intimidava seus adversários, ele quando se tornou campeão foi um dos campeões mais icônicos à época e um dos lutadores mais temidos do esporte. Número 8, Anthony Rumble Johnson. Olha só, eu acompanho o UFC desde 1993 e eu posso garantir para vocês que poucas pessoas tinham o poder nas mãos que Anthony Johnson possuía. O Rumble era a definição de um lutador que de fato poderia acabar com qualquer luta em um segundo, como já acabou. Cada soco parecia uma dinamite. Quando o cara entrava no octógono, a tensão que se carregava não era palpável. E eu me atrevo a dizer que muitos adversários se sentiram intimidados antes de começar o primeiro round da luta. Que Deus o tenha em bom lugar e eu afirmo que, sem dúvida, esse foi um dos caras mais intimidadores do UFC quando encontrou sua categoria ideal, que foi os meio pesados. Descanse em paz, Anthony Johnson. Número 7, Yoel Romero. Romero é um cara com físico que parece ter sido esculpido em pedra. Apesar do seu olhar calmo, Yoel Romero sempre foi uma ameaça para qualquer um que lutasse contra ele. E o ponto aqui não era só seu físico e força bruta, não. A potência e capacidade de explosão de Yoel Romero intimidava todo mundo que lutava contra ele, porque era o cara que podia virar a luta numa fração de segundos. Yoel Romero era o tipo de cara que quando estava na sua frente, você tinha certeza de que qualquer erro poderia custar a sua luta. O soldado de Deus, que era como ele se intitulava, era um pesadelo para qualquer um que decidisse encarar ele. É uma pena nunca termos visto ele enfrentar o próximo componente dessa lista que eu vou citar agora, ambos em seus ápices. Teria sido uma guerra. Lutador número 6, Vitor Belfort, TRT. Na era TRT, Vitor era imparável e incomparável nos pesos médios. Com uma velocidade impressionante para o tamanho dele e um físico inacreditável, ele derrotou adversários de alto calibre de maneira rápida e devastadora. Só para ter uma ideia, quando o Vitor TRT nocauteou Michael Bisping, gerou uma sequela no olho que tempos depois o cara declarou estar cego. Na era do TRT, o Vitor era tão intimidador que muitos lutadores o consideravam o cara mais ameaçador do peso médio de todos os tempos. Ray Longo, treinador de Chris Weidman, quando o Vitor TRT estava pronto para disputar o cinturão contra Chris Weidman, que vinha de vitória sobre Anderson Silva, na sessão de fotos em que os dois ficaram frente a frente um pro outro, declarou: o Chris Weidman tá encarando o incrível Hulk. Não dá pra tolerar um cara desse lutando contra a gente desse tamanho e achar que tá natural. Foi a partir daí que a ousada chegou no UFC e baniu o TRT de uma vez por todas. E não apenas Ray Longo se mostrou intimidado com o físico e potência do Vitor à época. O Chael Sonnen, em entrevista, também tinha dito que um dos caras mais aterrorizantes que ele não tinha a menor vontade de lutar era Vitor Belfort, porque já havia passado um terror nas mãos de John Jones. Sem dúvida nenhuma, quem acompanhou o Vitor naquela época sabe que eu tô falando de uma fase bizarra e talvez o ápice da carreira do brasileiro em termos de eficiência dentro do octógono. Lutador número 5, Vanderlei Silva, o Cachorro Louco.
Não há apelido melhor para Vanderlei Silva, conhecido por suas encaradas ferozes e um estilo de luta que mistura agressividade com violência pura. Vanderlei era o pesadelo de qualquer adversário, pois todo mundo sabia que quando ele entrava para lutar, o objetivo era só um: destruir, causar dor, gerar dano, violência. E a sua presença era tão intimidadora que alguns lutadores desmoronavam antes mesmo de entrar para lutar. Isso porque lutar com Vanderlei Silva, para todos os lutadores da época, era muito mais do que a preocupação entre perder ou vencer. Era saber que você podia entrar ali e sair muito danificado, independente do resultado. Lutador número 4, Derrick Lewis. Sim, Derrick Lewis, você pode rir do físico dele, você pode rir das piadas dele, mas quando o gongo soa, o Black Beast vira uma máquina de destruição. Sua força é brutal e ele não precisa de muito para vencer uma luta não, basta atingir um golpe no lugar certo. Lewis é o tipo de lutador que faz seus adversários tremerem só de pensar em levar um único golpe dele. Ele não é o mais técnico, fisicamente não é o maior, está longe de ter um porte atlético, mas é simplesmente o detentor do recorde de nocautes no UFC, tendo colocado pelo menos 15 pessoas para dormirem na base da muquecada. Tendo sido um com joelhada voadora. Então, o quarto lugar vai para Derrick Lewis. Lutador número 3, Francis Ngannou. Meu irmão, Francis Ngannou é um tanque de guerra humano. Só isso. Seus socos são comparados a um murro de um carro em alta velocidade. O cara já provou que é capaz de nocautear qualquer um. Ver o gigante camaronês lutando no octógono é como assistir a um predador em ação. O cara vai pra matar. É como se seus adversários assumissem o risco de sair na porrada com o Silverback bem diante deles. Se tu não sabe o que é Silverback, procura no Google. Posso garantir pra vocês que poucos seres humanos geraram tanta intimidação dentro do octógono quanto Francis Ngannou. Terceiro lugar é o mínimo que eu podia colocar esse cara. O segundo lugar do lutador mais intimidador da história do UFC vai pra ele, Alex Poatan. Heavyweight champion Poatan Alex Pereira making the deliberate jaunt here to the octagon, and Joe DC and I remember poucos lutadores conseguem intimidar com apenas um olhar como Alex Poatan consegue. Isso é um fato, é inegável. Seu apelido Poatan significa mão de pedra e ele justifica cada letra desse apelido quando entra no octógono. O fator intimidador do Alex não são apenas seus golpes, o seu silêncio, o seu olhar frio e a sua postura de quem está determinado a matar ou morrer dentro do octógono faz com que qualquer adversário pense duas vezes enquanto luta com Alex Poatan. Um cara que vem fazendo lutadores duríssimos, difíceis, parecerem amadores e que já começa a lutar desde a encarada na pesagem, considerado o melhor lutador do ano de 2024, faz jus ao segundo lugar de lutador mais intimidador da história do UFC, porque o primeiro lugar é quase insubstituível até então. E finalmente o número 1 da nossa lista, acho que todo mundo aqui já desconfia de quem eu esteja falando, Paulo Borrachinha. Perfect. Tô zoando. E finalmente o número 1 da nossa lista, Jon Bones Jones. Nenhum lutador até hoje na história dos esportes de combate conseguiu combinar técnica, criatividade e uma aura de invencibilidade como Jon Jones conseguiu. Desde as suas encaradas intimidantes até a sua capacidade de vencer de todas as formas possíveis, Jones é o maior exemplo de que a intimidação vai além do aspecto físico. Seus oponentes, quando o enfrentam, não enfrentam apenas o lutador Jon Jones, mas enfrentam também o aspecto psicológico que Jon Jones traz consigo. Jones é um dos lutadores mais cruéis, é o cara que nunca hesita, não mede esforços para vencer, para ele não existe golpe sujo, não há um mínimo de fair play e aquele cara entra para matar seu adversário. Quem impede é o juiz. Então, número 1, Jon Jones, escolha mais do que justa, na minha opinião. Agora é com você, eu quero saber de você quais desses 10 lutadores da lista mais te intimida. E me diz aqui nos comentários se faltou algum nome na nossa lista, por favor. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse trabalho e no que a gente pode melhorar, porque de repente a gente pode até refazer essa lista. E mais uma vez, galera, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar o like, é muito importante pra gente. Aproveita, se inscreve no canal também, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e até o próximo Top 10 aqui no ConnectCast.